E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Founder to Founder. Tô aqui com o Dr. Alan, da startup Lastro. Alan, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, por participar aqui do nosso bate-papo. E eu tô super animado para conhecer o seu case. E, cara, eu acho que a gente pode começar perguntando, então, quem que é o Alan Paladino? Boa, Bruno. Estou animado de fazer esse papo também. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou aqui de São Paulo, né? Comecei minha carreira, estudei economia na USP, comecei minha carreira no mercado financeiro e depois de 5 anos trabalhando num banco de investimento aqui em São Paulo, percebi que eu queria mesmo era empreender. Então pedi demissão do banco, comecei minha carreira comecei uma empresa com 23 anos, mais ou menos, já na área de tecnologia. Depois tive uma passagem pelo mercado imobiliário e desde 2021 sou um dos sócios e o CEO aqui da Lastro. Que legal, cara. E me conta um pouquinho, o que a Lastro faz? E qual problema ela resolve e para quem ela resolve? Boa. A Lastro nasceu de uma visão compartilhada minha e do meu sócio, de que o mercado imobiliário ele era muito importante para a vida das pessoas, né? Então todo mundo tem que ter um lugar para morar, tem que ter um lugar para trabalhar, mas por outro lado ele carecia de soluções de tecnologia. Então, óbvio que existem soluções de tecnologia, mas você pensa, cara, no impacto que o Nubank trouxe para o mercado financeiro e mudou como todos os bancos operam, ou que o iFood fez no mundo de delivery, ou que o Mercado Livre, a Amazon fizeram em varejo. O mercado imobiliário, eu acho que é em alguns graus a menos de adoção de tecnologia comparado com essas indústrias. E tanto eu como o Zé Tomás, meu sócio, a gente gosta muito do mercado imobiliário, gosta muito de tecnologia e pra gente sempre fez muito sentido tentar juntar essas duas coisas. Então a visão da Lastro é essa, é fazer com que seja mais fácil você negociar um imóvel com a ajuda de tecnologia. E a gente tem uma história um pouco não linear, assim, a gente começou a empresa em 2021 com essa visão, mas com um approach diferente de como conseguir fazer isso. Então a gente lançou lá atrás um SaaS vertical focado na administração de locações. Começamos a construir esse produto, a gente depois percebeu que ele não tinha dado certo e daí a gente estava já pensando em como pivotar o negócio numa época que era o segundo semestre de 2022, onde no Twitter, eu uso bastante Twitter, via lá que tem um monte de gente dos Estados Unidos postando sobre a API que uma empresa chamada OpenAI tinha disponibilizado, que você podia testar modelos de linguagem lá dentro. E a gente, muito curioso aqui, o nosso time todo, a gente falou, que legal, dá para fazer isso e tal. Começamos a brincar com essa tecnologia. E daí em outubro, né, um pouco depois de ter sido disponibilizado na API, né, o GPT-3, foi lançado o chat GPT e daí foi aquele barata voa, né? Todo mundo percebeu o potencial que isso tinha, 100 milhões de usuários em poucos dias, e daí pra gente caiu a ficha que a gente estava começando a assistir na fileira da frente, né, o começo de uma nova revolução tecnológica e que especialmente para o mercado imobiliário aquilo era muito importante e muito poderoso. Então você pensa no mercado imobiliário, para negociar um imóvel é um monte de conversa, é um monte de documento, é um monte de imagem, enfim, várias coisas que o software tradicional não é muito bom e que a AI, né, AI generativa, se provou ser muito bom. Então a gente percebeu isso e falou, cara, o potencial de você usar inteligência artificial generativa no mercado imobiliário é muito grande, tem vários problemas que você consegue resolver com isso, mas acho que ficando um pouco mais humilde, assim, acho que da primeira experiência, a gente falou, não sabemos exatamente qual que é a melhor solução. Então, para começar, para trazer qual a ordem certa de problemas que a gente deveria se propor a resolver com tecnologia aqui para conseguir fazer uma coisa muito impactante. Então a gente decidiu testar várias coisas e passamos alguns meses aqui ao longo de 2023 testando vários approaches diferentes de como usar AI no mercado imobiliário até chegar no produto que a gente tem hoje. Que se chama Laís, né? A gente brinca que a Laís é a primeira funcionária da imobiliária que não é feita de carne e osso. Ela é basicamente um agente de inteligência artificial que se conecta tanto aos sistemas da imobiliária como a uma conta de WhatsApp e tem a capacidade de atender as pessoas que chegam lá na imobiliária querendo mais informação sobre um imóvel, querendo tirar dúvida, querendo marcar uma visita. Então a gente começou a construir esse produto no finalzinho de 23, lançamos ele no começo de 24 e desde então a gente vem crescendo bastante. Estamos com hoje mais de 1.000 imobiliárias usando essa inteligência artificial. Então tem 1.000 Laíses pelo Brasil respondendo mensagem de WhatsApp e essas 1.000 Laíses somadas estão falando com mais ou menos umas 100 mil pessoas por dia. Então é mais ou menos essa, acho que
que a gente tem construído aqui na Lastra. Rápida pausa para falar do patrocinador do vídeo de hoje, que é o Crispy, que é esse carinha aqui que vocês estão vendo na tela de vocês. O Crispy é uma ferramenta omnichannel de múltiplas inbox para diferentes redes sociais, chat, tudo que você precisa. O mais legal de tudo é que vocês podem usar ele para API oficial de disparo também, que é o que eu uso aqui na minha operação hoje. Então, ao criar uma conta no site do Crispy, vocês podem acessar o marketplace deles em extensões e aqui em envio de mensagens, WhatsApp e conectar a API oficial de vocês. A API oficial significa que vocês conseguem disparar a mensagem usando os meios oficiais da Meta sem nunca levarem ban no número de vocês. Então, se você precisa plugar uma API do WhatsApp oficial, fazer disparos em massa e ter tudo isso de forma legal, bonitinha, redondinha e ainda plugado com todas as redes sociais, o Crispy é para você. Não deixe de conhecer a ferramenta, os caras são ponta firme, eu uso há mais de um ano e super recomendo. Quando vocês pivotaram propositalmente por conta da AI que estava surgindo na época ou porque vocês estavam tendo dificuldade com o modelo atual? E qual era essa dificuldade que vocês estavam tendo? A decisão de adaptar a estratégia original, ela precede a gente ver AI. Acho que a gente teve muita sorte, de alguma forma, de o timing dessas duas coisas estarem muito bem alinhados e também um pouco de mérito, um pouco de coragem de tomar uma decisão rápida de fazer alguma coisa a respeito. Mas a solução antiga, eu acho que foi um erro clássico, assim, de produto e de falta de product market fit. Eu acho que a gente fez um produto que era muito bom tecnicamente, ele realmente executava muito bem o que ele se propunha a fazer. Nossa ideia era a gente integrava com uma conta bancária e automatizava todos os ciclos, todos os processos de cobrança de aluguel. Então você cadastrava um contrato lá uma vez, ele mandava os boletos, ele fazia split de pagamento, ele te lembrava do reajuste, ele notificava o inquilino das coisas. Então a ideia era que isso ia ser um piloto automático para as locações das pessoas, principalmente para quem tem várias locações e tinha essa necessidade de administrar, sei lá, uma família que tem 5 conjuntos comerciais para administrar e não faz isso numa imobiliária, ou um investidor que tem 10 estúdios, mais ou menos esse perfil assim. Então era essa dor que a gente queria resolver, botar isso no piloto automático. E o que eu acho que o produto fazia realmente isso, então ficou muito bom, mas eu acho que a gente superestimou quão doloroso isso era para as pessoas. Então todo mundo que usava o produto falava, nossa, muito legal, funciona super bem e tal, mas sei lá, não preciso tanto assim dele, ou é legal, mas se você cobrar muito caro eu não vou usar. Então acho que esse erro clássico assim de não estar resolvendo uma coisa que é valiosa o suficiente para as pessoas. E desde o início o seu ICP eram pessoas físicas, no caso não eram as imobiliárias, né? Isso mudou. Então no produto antigo a gente tinha essa hipótese de, cara, você conseguir automatizar esse fluxo de pagamentos na locação era bem importante. Obviamente as imobiliárias já faziam isso, né, como um serviço para os clientes delas. A gente falava, cara, tem muita gente, mais de 2/3 do mercado a gente via que estava fora das imobiliárias. Então a gente falou, cara, vamos tentar ajudar essas pessoas que por N motivos escolheram não fazer essa administração elas mesmas, a fazer isso de uma forma melhor. Então a gente fazia a persona inicial nossa, eram proprietários bem grandes, assim, então gestoras de fundo imobiliário, por exemplo. A gente foi falar com várias gestoras, né? Eu tinha um background mais relacionado nesse mundo de investimento em imóvel comercial, o meu sócio também. Então a gente falou com várias gestoras, parecia ser um problema, mas a propensão delas a realmente contratar o produto era muito menor do que o tamanho do problema que elas falavam pra gente. E a gente depois ajustou um pouco e acabou caindo num perfil de pessoa física, como você falou. Pessoa física um pouco mais alta renda, assim, que tem esses imóveis como investimento. Esse foi acho que a persona onde a gente cresceu mais, mas mesmo assim não o suficiente para dizer que a gente tinha product market fit. E daí, quando a gente mudou para AI, a gente explorou várias personas diferentes, fazer para pessoa física alguma coisa, fazer para o corretor, e a gente acabou chegando no modelo atual, onde o nosso cliente é a imobiliária. Então, a gente mudou bastante coisa assim no meio do caminho. E você pode contar pra gente um pouco de quais foram os indícios de que fazia sentido olhar para a imobiliária na época dos testes, assim? Tipo, o que você viu e identificou de características e sinais de que talvez o B2C e outros mercados não faziam sentido para você? Bom, o que foi o processo, assim? A gente viu
AI aparecer, a gente falou, cara, isso aqui é muito legal, vamos fazer alguma coisa e iterar a partir disso. Então a primeira coisa que a gente fez lá no comecinho de 23 foi, tá bom, putz, é bem intuitivo pra gente brasileiro, você vê uma tecnologia que sabe conversar, você junta alguns tubos lá na sua cabeça e fala, se eu colocar uma coisa que conversa no WhatsApp, isso no Brasil deveria ser muito poderoso. Então a gente, desde o começo, falou, cara, isso aqui no WhatsApp pro Brasil parece ser uma combinação muito poderosa. E a primeira coisa que a gente quis montar mais rapidinho, assim, para começar a testar, era, tá bom, e se eu conectar esses modelos de linguagem no WhatsApp e colocar eles para falar com o público em geral sobre imóveis? Lembrando, naquela época, o ChatGPT não tinha acesso à internet, né? Então ele estava limitado com o contexto do treinamento, que era 2 anos para trás, ele não tinha dado em tempo real, ele não tinha várias coisas que existem hoje. Então a gente falou, eu vou botar vários dados em tempo real do mercado imobiliário, eu vou também colocar vários contextos adicionais sobre o mercado imobiliário brasileiro, que naquela época o GPT 3,5 não sabia um monte de coisa do mercado imobiliário brasileiro. A gente testando, ele falava as coisas como elas funcionavam no mercado imobiliário nos Estados Unidos, mas em português. Então era um problema grande assim. A gente falou, eu vou dar um tapa para isso aqui ficar mais parecido ficar mais inteligente com relação ao mercado imobiliário brasileiro e ter dados em tempo real, e vou disponibilizar isso para as pessoas e vamos ver como as pessoas usam isso. Então a gente fez um PR naquela época, o pessoal do Estadão cobriu isso, falou, Laís, o ChatGPT dos imóveis, alguma coisa assim. E daí, como saiu no Estadão, muita gente começou a usar, e pra gente foi super legal, porque a gente tinha esse approach de, vamos ver o que o usuário faz com o produto. Então a gente começou a ler algumas conversas e tentar entender o que o pessoal estava, para que o pessoal estava usando aquilo. E daí ficaram claro alguns casos de uso. Então tinha o caso de uso do corretor de imóveis que usava aquilo para fazer anúncio no Instagram. Então, isso aqui poderia ser um caminho. Tinha o caso de uso do funcionário da imobiliária que usava aquilo para tirar dúvida antes de responder o cliente. Tinha pessoa física que usava aquilo para saber mais sobre imóveis. Então, qual que é o preço do metro quadrado em Pinheiros? Consigo comprar uma casa? Tem alguma casa que você recomenda? E então tinha alguns casos de uso assim. Acho que esse da pessoa física foi o que a priori chamou mais a nossa atenção. Então a gente falou, se eu conseguir montar um jeito de recomendar imóvel direto para essa pessoa e tal, a gente foi explorar um pouco essa ideia. Então a gente pegou uma cidade no interior de São Paulo e falou, eu vou ajudar aqui as pessoas dessa cidade a encontrarem imóvel falando com essa AI no WhatsApp, e para isso eu vou fazer isso em parceria com as imobiliárias. Então eu vou gerar a demanda e repassar essa demanda para as imobiliárias. A gente lançou isso, fez um super rápido aqui, demos um gás para construir esse negócio, lançamos lá na cidade com uma campanha meio B2C, assim, de fazer anúncio e tal. E as pessoas usavam, buscavam imóvel, a gente conseguia recomendar. Só que daí o modelo, enfim, que a gente tinha desenhado aquilo tá bom, eu vou repassar o lead que é gerado por essa AI para as imobiliárias, a imobiliária assim continua o atendimento, e se der muito certo, lá na frente talvez eu consiga cobrar por essa demanda que eu estou gerando incremental para elas. E daí o que a gente viu é que as imobiliárias não conseguiam atender esses leads que a gente estava gerando. E daí a gente foi investigar por quê. E a gente foi falar com as imobiliárias lá e algumas imobiliárias falavam pra gente, você está me gerando aqui 10 leads por mês, tudo bem, eu vou atender eles, mas eu já recebo mais 1.000 leads. Tem muita gente que já chega aqui. E, by the way, o meu principal problema não é essa demanda, mas é atender toda essa galera que está chegando. By the way, essa AI aí que você fez no WhatsApp, parece que poderia ser um jeito legal de resolver esse meu problema, que é mais importante, que é conseguir atender todo mundo em escala com qualidade. E daí a Laís, como existe hoje, né, que a gente vende para as imobiliárias, nasceu um pouco desse insight de tentar dar mais demanda para a imobiliária falar, cara, meu principal problema é atender com qualidade essas pessoas. E a gente começou, a partir daí, a adaptar a Laís para fazer isso. Testamos com alguns clientes naquela cidade, deu super certo, e daí isso foi dando, falava, tá bom, será que é só sorte? Será que outras imobiliárias também tiram esse valor do produto? A gente viu que outras imobiliárias também se beneficiavam disso, e daí isso foi dando confiança pra gente, pra aí sim decidir, cara, isso aqui vai ser o nosso foco principal, e é onde a gente vai colocar todo o nosso esforço a partir de agora. Isso foi mais ou menos no começo de 2024. Que legal. Nossa, foi tipo
ontem, assim, né? E é curioso, né, cara? Eu até vou fazer um parênteses aqui, porque como muito da nossa audiência é uma galera que tá no início da jornada, fica uma grande reflexão de como a gente tem ideias, mas elas não passam de hipóteses, né? Que você conversou com várias pessoas, construiu vários produtos e no final, by the way, quem levantou a mão não foi as pessoas que estavam tentando resolver o problema, foi outro, né? E isso eu acho super legal, essa jornada aí até achar o produto certo. E me conta uma curiosidade, assim, hoje a gente tá num momento da história que o Brasil, muito pouca gente usa AI ainda, né? Principalmente no B2B ainda, tipo, ainda AI é uma coisa muito incerta, né? Para as PMEs ainda, tipo, todo mundo tá meio que entendendo o que é automação, o que é AI. Como que tá sendo a receptividade dessas imobiliárias, né? Porque é um mercado um pouco desatualizado, de certa forma, né? Meio arcaico, assim. Então, como foi para você essa penetração nas imobiliárias? Quais foram os seus desafios que você teve de começar de go-to-market, assim, digamos? Acho que separando em alguns tópicos aqui, as imobiliárias são menos desatualizadas do que eu acho que o público em geral pensa. Acho que talvez no passado isso tenha sido o caso, mas acho que desde que o Quinto Andar começou a crescer muito, lá, se você lembrar, em 2017, 18, 19, tinha aquelas capas da Exame, Quinto Andar vai acabar com as imobiliárias. E acho que isso foi um wake-up call que elas não iam acabar, mas elas precisavam se acelerar a adoção de tecnologia. Então hoje boa parte das imobiliárias do Brasil usa um sistema para gerir a base de imóveis dela, faz anúncios nos principais portais, no Zap Imóveis, no Facebook. Então eles são relativamente bons usuários de tecnologia, mas obviamente eles não são tech native, então eles não entendem profundamente como tudo aquilo funciona necessariamente. Eles não têm uma imobiliária, muito raramente vai ter um time de desenvolvedores lá, mas eles são bons usuários e eles entendem a importância disso. Dito isso, AI é uma tecnologia muito nova, né? Então não é só você dar um chat GPT na mão do cara, falar usa aí e isso vai funcionar. Então muito do nosso trabalho aqui é conseguir fazer com que as imobiliárias tirem o maior proveito disso, e isso envolve tanto na jornada, no desenvolvimento do produto, fazer isso de uma forma elegante, que seja um produto plug and play tanto quanto possível, que não seja uma coisa super difícil de configurar, que seja uma coisa super complexa para usar, mas que, por outro lado, entregue a qualidade que a imobiliária espera. Então, do ponto de vista de produto, você tem isso. E do ponto de vista de, acho que, go-to-market, como você vai servir esses clientes também. Então, você lê o pessoal que escreve sobre AI, um dos maiores desafios é realmente esse. Tipo, como é que você faz os clientes tirarem valor do produto e adaptarem as operações deles, ou adaptarem a mentalidade deles para isso. E daí não tem bala de prata, assim. É muito trabalho, muito pensamento crítico de como é que eu desenho os processos certos, como é que eu coloco isso em produto, como é que eu coloco isso dentro da operação para conseguir fazer isso em escala. E acho que até esse é um desafio tão ou mais importante do que só fazer o produto em si, assim. Acho que as duas coisas pesam muito. No começo mais o produto em si, mas acho que agora com a gente escalando, se conseguir fazer isso muito bem em escala também é muito valioso. Acho que dito isso, a gente tem tido uma adesão muito legal, assim. Então, que a gente percebe que a imobiliária, quando ela... E isso vale para outros SMBs, provavelmente, né? Quando você entrega uma coisa que claramente é valiosa para ela fala, tá bom, isso aqui é importante eu usar. E daí você tem que ter um processo de aquela pessoa... o que é importante... Você vai só usar aquilo e todo o resto vai continuar igual? Não, o que vai mudar na sua operação? Tá bom, como é que eu faço para o time dessa SMB entender que ele precisa mudar isso? Como é que eu facilito esse processo? Então, tem várias perguntas assim que você tem que ter muita curiosidade intelectual e ir muito atrás de entender, como é que o produto está sendo usado no dia a dia, né? Acho que em design você tem várias dessas histórias, né, que o pessoal desenhou uma tela, funcionava lindamente na resolução 1500 por 2000, daí o cara vai lá no SMB, aquele Win, sei lá, um PC de 10 anos atrás, resolução 800 por 600, e fica tudo cagado a tela. Então, não é exatamente isso, mas eu acho que em AI você tem uma coisa parecida, né, que é tipo, você desenha lindamente lá como você acha que o seu produto deveria funcionar, mas e na ponta, como é que o time do SMB está usando aquilo? E você tem que ter bastante curiosidade e intencionalidade para fazer isso do jeito certo também. O seu produto, ele é mais... Então, pelo que eu estou entendendo, ele não é um produto tão self-service, né? Tão PLG. Ele é um produto que você tem que fazer um onboarding, né? Tem que educar
educar, de certa forma, o usuário, né? Como foi para você esse processo dos seus primeiros 100 clientes, assim? Como que foi a sua captação desses clientes e quais foram os sinais que você identificou de Product Market Fit, assim, que você falou, putz, é isso aqui, é esse mercado, faz todo sentido, vamos apostar e dar um double down nisso, né? Boa. Então, acho que o primeiro cliente, a gente contou a história, né? A gente estava tentando vender outra coisa para ele, ele falou, isso eu não quero, mas eu quero uma coisa parecida, vê se você faz isso para mim, eu compraria isso. Então a gente fez, ele realmente concordou em comprar, e daí a gente viu ele tirar muito valor do produto e rapidamente concordar em pagar, então acho que isso foi um primeiro sinal de Product Market Fit. E depois a gente falou, tá bom, vamos tentar entender se outros clientes parecidos também tirariam valor do produto, também teriam essa reação. A gente viu que alguns não tinham tanto, outros tinham tanto, e daí foi bem exploração, assim, tá bom, como é que eu chego em imobiliárias? Quem conhece imobiliária em tal cidade? Eu que pedindo para amigo, assim, nada muito genial, assim, tentando chegar em outros clientes parecidos, assim, e vender o produto, apresentar. O pessoal é bem receptivo também, né? O pessoal do mercado imobiliário é muito simpático, muito receptivo, então era relativamente fácil, assim, conseguir sentar na frente de vários clientes. E, pelo menos de alguns, né? Obviamente não é todo mundo que recebia, mas bastante gente topava receber, então... até porque a AI tava no hype, né? O pessoal também, isso também ajuda, né? Exatamente, Saber, né? Também ajuda. E daí a gente percebeu que, vários estavam tirando proveito disso, estavam concordando em pagar, e isso, acho que isso é um sinal grande de Product Market Fit, assim, o pessoal tá concordando em usar o produto e ficar depois, continuar pagando. Então, depois que a gente, sei lá, mandou 3 boletos para 10 ou 15 clientes e os 45 boletos foram pagos, a gente falou, cara, acho que realmente o negócio parou de pé. E isso deu confiança pra gente de acelerar em volta disso. E daí, desse pros 100 clientes, acho que foi muito entender, o que esses pessoal que tá mais gostando do produto, falando, mais elogiando a gente, ou menos reclamando dos defeitos que certamente tinha naquela época e ainda tem, acho que todo produto não é perfeito. Então, os que parecem estar mais satisfeitos, o que eles têm em comum e como eu acho mais clientes em comum. Então, no nosso caso, tinham alguns fatores que a gente elencou aqui internamente, mas eu acho que para todo tipo de jornada vai ser possível encontrar isso. Se você vai vender uma coisa para médico, cara, médico é muita gente, né? Então, qual é o tipo de médico específico, mais velho, mais novo, de uma determinada área, de uma cidade, de alguma coisa que tira mais valor disso? Se você vender uma coisa para loja de carro, tá bom, é loja de carro popular, é carro de luxo, é caminhão, acho que todo setor tem subdivisões de personas, assim, e você tentar focar numa persona específica no começo é bem valioso. Ajuda bastante, né? Eu vejo que é um erro muito comum dos founders, assim, é que o pessoal fala, quem é seu cliente? Meu cliente são todas as pequenas empresas do Brasil, todas as PME. Aí você fala, pô, mas beleza. E, né, como que você vai fazer para fazer um go-to-market, né? E por que o WhatsApp, assim? Como foi esse processo de usar o WhatsApp na construção? Porque hoje a sua principal interface, pelo que eu entendo, é o WhatsApp, né? O principal canal. 100 mil pessoas é gente pra caramba. Então, como foi esse processo de usar o WhatsApp? Quais foram os desafios? O que você sentiu nesse começo? Até porque, só dando um contexto, talvez nem todas as pessoas estejam acostumadas a falar com AIs, né? Com bots, assim. Então, imagino que deva ter tido uma curva também de aprendizado ou as pessoas nem perceberam que estavam falando com bot. Como foi esse processo de WhatsApp, assim? Boa. Acho que a escolha do WhatsApp, como eu falei, foi bem natural. Cara, essa tecnologia AI é muito boa em conversar. No Brasil, você conversa por WhatsApp, assim. Não é verdade em outros lugares, né? Você tem outros países que é por voz, ou que é por widgets no site, que é por iMessage, Telegram, sei lá. No Brasil é WhatsApp e conversa, então acho que isso foi bem intuitivo pra gente. Vai ser importante conectar isso no WhatsApp para poder falar com os clientes, com as pessoas, seja no modelo original com as pessoas, no teste inicial, né? Falar com o público em geral, depois, se eu fizer para falar com o corretor, se eu fizer para falar com os clientes da imobiliária, acho que era natural que fosse no WhatsApp. E daí foi muito fuçar, assim, tá bom, pega aí a documentação da API, vamos ver como funciona, como é que conecta. A diferença é que você fazer uma conta de WhatsApp e falar com 10 pessoas por dia
é um desafio relativamente fácil. Tá lá a documentação, você integra no negócio, deveria funcionar. A gente tem hoje 1000 contas de WhatsApp falando com um monte de gente por semana e acho que isso tem um desafio de escala de engenharia bem maior, que a gente quebrou bastante a cabeça. Então a gente, nesse processo, acabou usando uns 2, 3 métodos diferentes de fazer isso em escala para vários clientes e desenvolver uma tecnologia meio proprietária aqui de o que eu preciso fazer para essas contas de WhatsApp ficarem saudáveis, não serem canceladas. A gente obviamente usa a API oficial, né? Então não dá para você confiar num prestador de serviço que usa API pirata. Em escala, pelo menos, eu acho que é bem difícil, a meta é bem rigorosa com isso. Então, como é que eu integro isso em escala e como é que eu garanto que o WhatsApp ele é muito cuidadoso com a qualidade da rede, né? Então, é muito fácil você tentar spamar os clientes e ter uma conta banida. Isso, mesmo às vezes, quando você está fazendo um uso legítimo, o algoritmo da Meta tem, enfim, falsos positivos que acabam bloqueando a sua conta. Então, ir para o imobiliário, isso é muito crítico. Então, a gente desenvolveu uma super tecnologia e processos aqui para garantir que isso não ocorra. E daí não tem muito segredo, é tentativa e erro e disciplina de, vamos trazer gente aqui inteligente para identificar esses casos de erro, mapear isso, ter isso registrado e ir aprimorando isso. Hoje funciona super bem, mas foi aprendizados ao longo da escala, mas pensando no público, acho que, enfim, fundador, empreendedor, começo é do things that don't scale, né? Então, quando você tiver escala, você se preocupa com problemas de escala no começo, que é tudo bem ser scrap e validar primeiro se o que você está fazendo tem valor antes de se preocupar, como é que eu vou fazer quando eu tiver 100 mil mensagens? É um problema bom de ter, assim, então. Que legal, cara. E quando você saiu para 1000 clientes em um ano, praticamente, né? Como foi essa sua estrutura, assim? O que você montou de estrutura comercial? Hoje a sua estrutura ela é 100% prospecção, outbound? Você montou canais de parcerias? Como que foi para você escalar tão rápido para 1000 imobiliários e 100 mil usuários por dia? Boa. Foram, acho que, fases diferentes, assim. Hoje a gente tem alguns canais de aquisição de demanda, mas foram fases diferentes. Então, no começo, a gente fez um determinado... um pouco de exploração do que estava funcionando, assim. Então, no começo funcionou fazer outbound, depois funcionou fazer tal coisa, depois funcionou inbound. Então, a gente foi testando muito o que funcionava melhor, o que dava mais retorno e construindo um pouco essa capacidade de atender isso, que é natural, assim, de todo o negócio também. E o que não mudou é a forma de vender e onboardar. Então, vender e onboardar sempre foi com pessoas. A gente já está vendendo uma tecnologia que é muito para frente, assim, e como você falou bem, a gente precisa educar um pouco nossos clientes em como isso funciona. Então, a gente tem um time de executivos de vendas, tem um time de implantação aqui dentro, de suporte, que ajuda essas imobiliárias a tirarem valor do produto. Legal, cara. Como você... curiosidade, assim, como você precificou o seu negócio? Porque ele é baseado em conversas, né? Então você tem um custo transacional, eu imagino, né? Então como que funciona a sua precificação e você demorou para chegar nesse modelo? Como que foi os testes que você fez para chegar até aqui? Boa. Sim, hoje o nosso preço é baseado em conversas, então são pacotes mensais que variam de preço, a assinatura mensal com base no número de conversas. Então a gente tem um pacote de 300 conversas por mês, 500, 1000, 2000. E a gente realmente sim fez alguns estudos de precificação no começo. Acho que cada caso é um caso, mas foi meio que... começa pelo que mais parece fazer sentido e vamos descobrir se isso realmente faz sentido. Então no nosso caso, a gente começou cobrando reais por conversa. Então, custava lá mais ou menos R$4 por conversa. E daí a gente olhava, os imobiliários concordavam em pagar, a gente variou um pouco, se eu cobrar um pouco mais, se eu cobrar um pouco menos, o que acontece? Acabou estabilizando lá no número. Só que a gente depois percebeu que como o mercado é sazonal, esse volume de conversas varia bastante mês a mês. Então, essa imprevisibilidade do boleto, a gente lida com isso, né? Eu não sei quanto vai vir o meu boleto de AI, quanto vai vir o meu boleto da Meta, mas a gente é uma empresa que faz parte, está mais confortável com isso. A imobiliária não está confortável com isso variar. Então, a gente falou, tá bom, vamos estimar aqui mais ou menos
pacotes de conversa e colocar isso com um valor previsível para a imobiliária, e tudo bem, se ela gastar um pouco mais, se ela gastar um pouco menos, a gente vê qual que é a regra que a gente coloca e vamos experimentando em volta disso. Então, isso foi um ciclo de experimentação, daí depois a gente foi experimentando em outros detalhes também, mas não tem muito solução de prateleira, eu diria. Vai com o que parece fazer sentido e tudo bem, você pode... Algumas coisas você consegue antever, né? Então, se você fizer um trabalho lá de deixa eu ficar aqui 1 hora pensando sobre quais são seus efeitos práticos disso aqui, desenhar na lousa, acho que pode ser útil, né? Não é pra você tomar decisão no escuro, mas o retorno marginal de você ficar pensando muito mais depois de 1 hora, um dia, uma semana é baixo, assim, daí você tem que testar e ver. Legal. E aí eu só queria fazer uma pergunta não tão relacionada ao modelo de negócio, mas sobre nessa mesma linha de reflexão sobre precificação, eu vejo muita gente falando que SaaS vai entrar muito nesse modelo de pay-per-use, né, pay-per-task, né, de pagar por uso, por tarefa e tal. E pelo que você testou com o mercado, a adoção desse tipo de modelo ainda tem uma resistência dessa falta de previsibilidade financeira, né? Você acha que é uma característica mais comum do mercado imobiliário ou você acha que é uma coisa mais geral do próprio mercado B2B, assim mesmo, por conta do timing que a gente está vivendo hoje? É uma curiosidade que eu tenho, assim. É uma provocação. Eu acho que SMB, em geral, já é difícil pra caramba o cara tocar o negócio dele em muitas frentes, né? Ter um boleto que ele não sabe quanto vai ser e isso variar mais do que, sei lá, 20% ou 30% mês a mês, eu acho que é uma volatilidade adicional que o empreendedor não leva bem. Se é pouquinho, pensa, sei lá, sua conta de luz, não é uma conta de luz muito alta, ela varia, tudo bem. Mas se são variações mais significativas, assim, eu acho que é uma volatilidade desnecessária para ele. O nosso modelo hoje ele ainda é baseado em uso, né? Ele só é mais previsível. Então, só que ele contrata um pacote de 500 conversas, ele tem direito àquilo, se ele exceder, ele paga um incrementozinho lá. Então ainda é baseado no uso, mas a gente conseguiu colocar um pouco de previsibilidade para a imobiliária. Então, E para vocês, né? E para vocês, para a gente também, exato. Legal, cara. Alan, o que você acha que foi o seu maior desafio de 0 a 1.000 clientes e qual você acha que vai ser esse próximo estágio de desafio que vocês estão entrando, assim? 0 a 1.000 é bastante coisa. Eu acho que a gente teve o primeiro inicial, talvez, assim, né? O primeiro inicial foi encontrar Product Market Fit, que durou, enfim, dá para colocar desde da fundação da empresa, né? E eu acho que acho que o desafio em si, obviamente, é encontrar Product Market Fit. Eu acho que o que deixou isso desafiador pra gente foi talvez não ter essa barra muito alta de, cara, para você poder escalar qualquer negócio é muito difícil. Empreender é difícil, construir coisas é difícil, você tá meio que remando contra a entropia, assim, né? O mundo quer ser um caos e está tentando organizar alguma coisa. Então isso já é naturalmente difícil. Quanto mais valor você estiver gerando para o cliente, mais fácil isso fica. Então, você vender uma coisa que as pessoas amam, ainda vai ser difícil você escalar isso, mas se torna possível de alguma forma. E se não é uma coisa que as pessoas realmente querem muito, cara, daí é impossível. E você acertar muito bem esse desenho inicial, acho que vale muito mais a pena você gastar mais tempo tentando realmente crack the code de qual que é a coisa que mais vai gerar valor que eu posso construir aqui e que eu posso depois escalar em volta, porque isso torna depois a sua jornada muito mais fácil. Então a gente tentou escalar um negócio com um produto com menos Product Market Fit e tudo era difícil. Vender é difícil, cobrar é difícil, recrutar gente é difícil, tudo era difícil. E daí quando você volta alguns passos para trás e realmente prioriza esse bloco fundamental, depois continua sendo difícil, mas é um pouco menos. Então começa a ser um pouco mais fácil escalar, começa a ser um pouco mais fácil recrutar, você itera na precificação com menos ruído. Então acho que o primeiro desafio foi perceber o quão importante isso era e depois que a gente percebeu, acho que o negócio foi um pouco melhor. E o segundo, daí sim, já entrando um pouco mais nessa fase de escala inicial, então, sei lá, sair dos 10 para os 1.000 clientes que a gente tem hoje, acho que é um desafio de entender quanto a empresa muda e quanto você, como fundador, como CEO, tem que mudar também para isso. Então, hoje, enfim, não só eu não
tem poucas coisas que eu sou o principal responsável direto por fazer, né? O contribuidor individual responsável, mas acho que nem as pessoas que reportam para mim são, né? Então, eu tenho um time de liderança, essas pessoas têm daí sim pessoas embaixo delas que fazem as tarefas, que fazem o trabalho em si, ou até mais uma camada de liderança embaixo em alguns casos. Então, as habilidades que você tem que adquirir nesse processo mudam muito e tem que ser muito rápido, senão o negócio descarrila. E estamos aprendendo ainda. Acho que não sei todas as respostas, mas eu acho que desse 1 ano e meio foi muito sobre isso, assim, tá bom, como é que eu vou mudar a minha cabeça de como eu tenho que... Qual que é o meu trabalho, né? Acho que é um pouco isso. O seu trabalho muda muito rápido. Você tem que perceber isso e entender qual que é o seu novo trabalho e depois aprender a fazer o seu novo trabalho, que não necessariamente você é bom em fazer aquilo. E eu acho que esse é o desafio de tanto dos fundadores como do time de alta liderança também, né? Então, boa parte dos gestores hoje da Lastro começaram como contribuidores individuais que também eram muito bons em fazer o trabalho e hoje gerem times que tem que e precisam aprender a gerir essas pessoas e todo mundo aprender isso no momento que tá tudo quebrando e o negócio tá crescendo super rápido, é bem desafiador, mas, de novo, acho que é um problema legal de se ter e faz parte da experiência de você escalar uma empresa. E é muito gostoso ver o crescimento da equipe junto com o negócio também, né? Você acompanhando, acho que é um sentimento gratificante. E aquela famosa transição, né? Do empreendedor para executivo, né? Aí você começa a ter as novas responsabilidades e tal. Cara, que conselhos que você daria para quem, assim, se você... Acho que deixa eu reformular minha pergunta. Se você tivesse hoje começando de novo a sua empresa, você faria algo diferente? Acho que a principal coisa que a gente faria diferente é essa priorização mais intencional e mais agressiva de, cara, você está gerando muito valor para o cliente. Antes disso, nada mais importa. Se você tiver isso, todo o resto vai ficar mais fácil. Se você não tiver isso, nada mais vai importar. Então, demorou um pouco para a gente perceber isso e hoje, certamente, eu teria uma barra muito mais alta disso. A gente teve uma barra bem alta aqui desde o começo da qualidade de pessoas que a gente trazia para o time. Acho que isso ajudou bastante a gente. Então, isso eu certamente manteria. E saber que não vai ser fácil e que, cara, tem que trabalhar duro todo dia e recrutar também pessoas que topam esse desafio. Você está tentando construir uma coisa contra um mundo que não quer que essa coisa exista. Não porque o mundo é contra você, mas porque, cara, é difícil você mudar as coisas, né? Então, você construir uma coisa do zero é difícil. Então, exige muito esforço, você tem que estar consciente disso, o seu time tem que estar consciente disso. E nesse primeiro momento, esse esforço deveria estar centrado em construir alguma coisa que as pessoas gostam muito, assim. Legal. E para a gente caminhar então para um encerramento, Alan, me conta um pouquinho que conselhos que você daria então para empreendedores que estão entrando nesse mundo de startups, estão construindo seus primeiros negócios. Acho que essa dica que você deu, né, de identificar com clareza o valor que você gera é uma dica extremamente importante. Você deixaria mais algum conselho ou dica para o pessoal que está no início da jornada? Essa eu diria que é a principal. Talvez uma adicional e já um pouco mais tática em relação a isso, cara. Só fazer as coisas, em geral, é muito mais fácil na prática do que quando você imagina, né? Então, cara, só pega o telefone e liga pro dono, só marca o evento, só tem a cara de pau e bate lá para falar com a pessoa. A prática, na teoria, parece muito difícil, mas depois quando você vai lá e faz, em geral, é muito mais fácil, as pessoas são mais receptivas do que você acha e tem muita coisa que você consegue aprender só perguntando para as pessoas, só conversando com elas, as pessoas querem falar, querem abrir os problemas, então isso, de um lado, é muito importante, de outro lado, acho que principalmente se você tem um perfil mais analítico, assim, eu certamente tinha, falar com o seu cliente, realmente entender qual que é a dor dele é muito importante e é mais fácil do que, em geral, as pessoas tendem a achar que vai ser. Então, parece um low-hanging fruit aí em termos de onde as pessoas deveriam estar gastando mais a energia. Legal, Alan. Cara, eu gostei muito do nosso papo, aprendi muito. E você gostaria de fazer algum jabazinho também para deixar pro pessoal que chegou até aqui com a gente? Boa. Enfim, você falou que o seu público é empreendedor e uma das, talvez, outras dicas que eu daria às vezes é mais fácil aprender com os erros dos outros do que com os seus próprios. Então, quem quiser ter uma experiência com um time empreendedor antes de começar o próprio negócio, a gente
está, enfim, contratando, né? A gente acabou de captar uma rodada relevante, um Series A agora. Então, quem tiver interesse, entra lá, lastro.co ou me manda uma mensagem no LinkedIn e a gente tem interesse em conversar com gente empreendedora, boa, para praticamente todas as áreas aqui da Lastro. Muito legal. Alan, muito obrigado pelo seu tempo, irmãozinho. Agradeço demais. Obrigado até você que chegou até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, Alan. Obrigado a você, Bruno. Valeu.